oramos e clamamos, Senhor, meu Deus, pelos aflitos, pelos perdidos, pelos enfermos, pelos órfãos, pelas viúvas. Oramos pelas famílias, oramos, Senhor, para que o Senhor Jesus resgate as almas perdidas, Senhor. Resgate, Pai, e nos leve ao entendimento da Tua verdade, e nos leve a viver o Teu santo amor. Amém? Vamos para a palavra que está no Evangelho de Marcos, a confissão de Pedro. Marcos 8, versículo 27, a confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem homens que eu sou? Jesus perguntou aos discípulos o que os homens diziam quem ele era, né? E o que aconteceu? E eles responderam. Uns diziam que ele era João Batista, e outros diziam que ele era Elias, mas outros, um dos profetas. Então, falavam que Jesus era esses, ou João Batista, Elias, ou um dos profetas. E ele disse, aí agora ele pergunta para os discípulos, né? Mas vós, que dizes quem eu sou? E respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Maravilha, né? Então, Pedro, um discípulo, ele já sabia que Jesus era o Cristo. E Pedro ia demonstrou-se, né? Ia demonstrou-se para que ninguém dissesse aquilo dele. Então, o Senhor não queria que fosse revelado ainda que ele era o Cristo, né? E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Aí Jesus continuou ensinando os discípulos, como ele continua nos ensinando até hoje. A palavra de Deus se renova, né? A palavra de Deus se renova. E uma coisa que quando eu estou estudando a palavra de Deus, quando eu estou buscando a palavra de Deus para a minha vida, para a vida de vocês, eu peço muito de Deus para que Ele fale pela minha boca, que Ele dê o entendimento, que não seja o que eu acho, que não seja o que eu entendo, mas que seja o que o Espírito Santo quer que a gente entenda, quer que a gente aprenda, né? Que Ele nos ensine. E não é o que eu entendo, o que eu acho. Porque o que eu entendo vai acabar confundindo vocês. Mas aquilo que vem do Espírito Santo, ele não dá confusão, né? Quem está no Espírito entende as coisas do Espírito. Quem não está nas coisas no Espírito não entende. Os que estão no mundo, eles não entendem a palavra de Deus. Mas aqueles que estão em Cristo, eles entendem as Escrituras Sagradas. Porque a eles, a nós, é revelado os mistérios de Deus. A nós é revelado o entendimento da palavra. Por quê? Porque o Senhor ele quer que a gente entenda a palavra para que haja libertação na nossa vida. Você não pode ser liberto, você não pode praticar algo que você não entende. Não é verdade? Você só vai poder praticar algo quando você entende. Se te derem um trabalho, você só vai fazer aquele trabalho se você aprender a entender a fazer o trabalho. Assim a palavra de Deus. Eu entendo a palavra de Deus e coloco em prática. Eu coloco em prática a palavra de Deus. É gerar os frutos da palavra na nossa vida, através do entendimento que o Espírito Santo nos dá. Não é o nosso entendimento. Se fosse viver pelo meu entendimento, eu não estava aqui na madrugada. Para mim buscar a Deus, adorar a Deus, para mim ser salvo, eu não precisaria estar aqui nessa live ouvindo coisas, passando por isso com vocês aqui, não é verdade? Mas a palavra de Deus, com os frutos do Espírito Santo, nos leva a pregar o Evangelho. O Senhor nos deu ordem para levar o Evangelho a toda criatura. Somos discípulos do Mestre. Então, quando nós entregamos nosso coração para Jesus, quando nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, quando nós recebemos o Evangelho de Cristo na nossa vida, já há um comando em nossa vida para falarmos do Evangelho. E começou a ensinar-lhes. E que importava que o Filho do Homem padecesse muito. O Senhor começou a falar para eles que o Filho do Homem iria sofrer muito.
que fosse rejeitado pelos anciões. Olha por quem que Jesus foi rejeitado, pelos anciões e príncipes dos sacerdotes. Foi por esses que Jesus foi rejeitado. E pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então, quem foi que rejeitou Jesus? Não foi os pecadores, foi os que se diziam santos, foi os doutores da lei, foi os que conheciam a palavra, foi os que zelavam a lei. Esses foi que receberam Jesus. Esses foi que rejeitaram Jesus. E esses foi que mataram Jesus. Foram eles. Está aqui a palavra, ela diz isso. Jesus, ele diz isso. Aleluia, Deus. Então, e disse abertamente estas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Olha só. Pedro começou a defender Jesus não podia passar pela cruz. Ele entendia que o Cristo, o Cristo, o Filho de Deus, não iria para a cruz. O Cristo, Filho de Deus, ele não iria ser crucificado, ele não iria ser rejeitado pelos sacerdotes. No entendimento de Pedro, ele entendia que esses teriam que receber. Pedro, com o entendimento dele, não com o entendimento do Espírito Santo, não com o entendimento de Cristo, não com o entendimento da palavra de Deus. Ele achava que Cristo não ia passar por isso. O Filho de Deus sendo rejeitado, o Filho de Deus na terra sendo morto, o Filho de Deus sendo tratado pelos sacerdotes desse jeito, é imaginável, né? Como é que pode a própria igreja, entre aspas, tratar o Filho de Deus desse jeito? E é o que mais fazem com ele. Jesus é negado pelo próprio caminho, no caminho da verdade e da vida. Jesus continua ainda sendo traído por sacerdote. Triste isso, né? Pelos que louvam. Jesus continua ainda sendo negado, rejeitado. Querem matar a Cristo. Porque eles querem aparecer nos púlpitos. Porque eles querem aparecer, eles querem saber mais do que Deus. Eles querem até julgar as ovelhas. Eles querem julgar os que estão dentro da igreja. Eles querem julgar, eles não querem perdoar. E continua ainda vivendo essa situação. E o que aconteceu? Mas ele, virando-se e olhando-se para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo... Olha aí. Lembra no início da live que eu disse que o Senhor, e nós sermos cristãos, nós não temos que aceitar tudo não. Quem disse isso? O próprio Jesus repreendeu os discípulos dele. Então, o próprio Jesus estava ensinando que nós, como cristãos, podemos repreender sim aqueles a qual não segue a Cristo, aqueles querem germinar contendas, maldades, aqueles que vêm para bagunçar, não é verdade? Aqueles que vêm para fazer guerras. Então, o Senhor, ele é autoridade e nos deu autoridade na terra. Nós somos, a igreja de Cristo é autoridade na terra. Porque as pessoas acham que nós temos que ser humilhados, que nós temos que ser pisados, que nós temos que abaixar a cabeça, né? Aonde que foi que Cristo abaixou a cabeça? Aonde foi que Cristo abaixou a cabeça? Quando ele estava pregoando o Evangelho. Em nenhum momento o Senhor, quando pregoava o Evangelho, ele abaixou a cabeça. Ele sempre estava, na verdade, falando a verdade com autoridade. Com autoridade. E aqui, ele fez isso com o próprio discípulo dele, hein? Mas ele, virando e olhando-se para os seus discípulos, repreendeu a Pedro. Olha como ele repreendeu a Pedro. Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Entendeu? O entendimento de Pedro ainda era de homem, não era do Espírito Santo, né? Ele estava aprendendo com o mestre. Lembra da pessoa que entrou aqui? Eu poderia ter falado para ela, né? Que o Senhor te repreenda, Satanás. Imagine que eu trate alguém aqui na live como o Senhor falou a Pedro.
Imagine eu chegasse aqui com esses que chegam aqui, sendo boca de Satanás, sendo boca do maligno, porque não tem entendimento da palavra, não é verdade? Não tem entendimento, não tem entendimento das coisas de Deus, começa a nos ofender, começa a nos criticar, começa a nos julgar, começa a falar heresia, começa a falar aquilo que não vem de Deus, que vem do maligno, não é boca de Deus, é boca do maligno, vem semeando contenda, vem semeando ódio, vem semeando, querendo sujar vocês que estão aqui na live, né? Querendo sujar o coração de vocês, querendo enganar vocês com esses entendimentos de homens, com entendimento de Satanás. E Jesus foi muito claro: retira-te diante de mim, Satanás. Entendeu? Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então Pedro, o entendimento dele ainda era do homem, da visão dele. A visão dele não poderia o Filho de Deus passar por tudo aquilo. Mas Satanás apenas usou a boca do Pedro, o entendimento de Pedro, que ainda era de homem, para ali confrontar Jesus, né? Para confrontar Jesus. O inimigo é aquele que sempre vem para rebater a palavra. O inimigo é esse que vem sempre para julgar, desde ontem que o Senhor tem falado isso. O inimigo vem para acusar, vem para julgar, vem para questionar, não é verdade? Vem para questionar, vem para colocar dúvidas, vem para rebater. Esses são vindos do inimigo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ensina. Quando o profeta fala, o outro se cala. Então o próprio Deus nos ensina a respeitar uns aos outros. O que é profeta? Profeta é aquele que leva a palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior profecia. Então eu estou aqui levando a palavra de Deus. Então as pessoas que são de Deus vão respeitar. Eles não vão estar rebatendo a palavra comigo. Por quê? Porque eles têm o entendimento que vem de Deus, que eles têm que ficar calados. Eles têm que respeitar a palavra sendo ministrada. Por quê? Porque o Senhor ensina isso. Quando um profeta fala, o outro se cala. Se um fala e o outro fala, gera confusão. Não é verdade? Por que as moderadoras silenciam pessoas que querem chegar aqui fazendo confusão? Elas silenciam porque elas sabem que essas pessoas não vieram para ouvir a palavra de Deus, mas elas vieram enviadas do inimigo para germinar ódio, acusações, julgamentos, mentiras, contendas, para influenciar os que estão aqui dentro para saírem da live. Os mentirosos, eles não permanecem nas suas práticas. Pode prestar atenção. Um dia te recebe bem, outro dia te recebe mal. Um dia é teu amigo, outro dia não é mais teu amigo. Aí você já viu, opa, nunca foi meu amigo. Nunca foi, porque amigos são amigos para sempre. Eu aprendi isso. E no meu entendimento, se você é meu amigo, vai ser meu amigo até chegar no céu. Agora, se você deixa de ser meu amigo, nunca foi meu amigo. Nunca foi minha amiga. É assim que eu aprendo as coisas. Então, se você entrou na minha vida, você vai ficar na minha vida até chegar ao céu. A menos que você queira sair. Porque esses que dizem que é amigo e depois não fala com você, não entra mais na live, eu não sou cega. Mas uma coisa eu digo, se não entra na minha live, não quer que eu entre na dele. Não quer que eu entre na dela. Não é verdade? Então, é assim. Se não me convido, é porque eu não quero que eu participe. Não é verdade? Então, não, irmã, tu já é da casa, tu pode entrar. Não, eu sou da tua casa. Eu ser da casa não significa que eu vou chegar na tua casa a qualquer hora. Até para chegar na tua casa, eu tenho que avisar antes qual é a hora que eu posso lhe visitar. Qual é a hora que eu posso ir na sua casa. Então, a liberdade que você me dá, ainda assim, ainda tem um limite para essa liberdade, para mim entrar na tua vida, para mim entrar na tua casa. Olha, essa hora não pode, essa hora eu estou ocupado, não posso te receber, mas vem tal hora e você vai estar preparado. Satanás, ele vem para fazer contenda, ele não vem para semear amor, ele não vem para dar amor, ele não vem para te ajudar.
Ele vem para perturbar a tua mente, ele vem para tirar a tua paz, ele vem para tirar a tua comunhão com Deus, ele vem para tirar a comunhão entre os irmãos, não é verdade? Então as pessoas vêm. O Senhor repreendeu Satanás que estava em Pedro. Entenda que o Senhor repreendeu Satanás, ele não repreendeu a Pedro. Ele não mandou Pedro se afastar dele. Pedro continuou aprendendo com o mestre. Então o Senhor ele nos corrige, não é para nós sairmos de perto de Jesus. Deus nos corrige, não é para nós sairmos de perto de Deus. O Senhor está nos corrigindo, é para nós ficarmos. Pedro, imagine, Pedro escutou isso. Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Se eu falasse isso para alguém aqui, olha, retira-te de mim, Satanás, porque não compreende. Você ia dizer, a irmã está me chamando de endemoniada, a irmã está me chamando de demônio. Entenda, Jesus estava falando com Satanás, Jesus não estava falando com Pedro. Não era com Pedro, era com quem estava falando através da boca de Pedro. E Pedro permaneceu com Jesus. Pedro permaneceu aprendendo com o mestre e se tornou um apóstolo, hein? Tá entendendo? Aí as pessoas se ofendem. Ai, me chamou de endemoniada. Ei, tá sendo repreendido os demônios. Não é vocês. Não é vocês. Mas aqueles que não têm entendimento se ofendem. Me chamou de demônio. Se você tem entendimento da palavra, você está vendo quem está sendo repreendido é o mal, não você. É os demônios, não você. E Pedro entendeu isso. Aprenderam que quando alguém falar que for ali expulsar o demônio, está expulsando o demônio, não está expulsando você. Aprenda isso, aprenda. Porque os demônios, eles escutam tudo. Eles ouvem tudo. Tudo que você fala, que eu falo. Quantas vezes nós emprestamos a nossa boca para o inimigo? Se o nosso coração não estiver em Deus. Porque se o nosso coração está em Deus, quem vai usar a nossa boca vai ser o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, é por isso que eu digo, vamos buscar o Espírito Santo, vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, vamos estar em comunhão com Deus, vamos estar em comunhão com os outros. As pessoas que vivem de mal, né? É uma porta aberta para o maligno, onde cada um deve levar a sua própria cruz. É esse ponto aqui da mensagem que o Senhor mais me chamou a atenção quando eu estava estudando a palavra antes da cruz para nós levarmos. Você está passando por luta, por dificuldade, que Deus... Não, cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome sua cruz e siga-me. O que eu tenho que fazer? Negar a mim mesmo. Negar esse crescimento que eu poderia ter na minha vida particular, com meu interesse, para quê? Para mostrar a Cristo, para falar de Cristo, para viver Cristo, para carregar essa cruz. Muito fácil você conquistar as pessoas. Você que pensa que não é, mas as pessoas é muito fácil de ser manipuladas e enganadas. Mas quem tem a Deus no seu coração, é difícil de você ganhar o coração dessa pessoa. É difícil de você enganar essa pessoa. Porque a palavra de Deus diz que os escolhidos não seriam enganados. Não seriam enganados. Então, é por isso que o Senhor tem que estar no teu coração. Porque você vai ter esse discernimento do que é de Deus para a tua vida, do que não é. Do que vem de Deus para a tua vida, do que não vem. Você vai ter discernimento do bem e do mal. Você vai ter esse discernimento. Então, aleluia, Deus, ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz e siga-me. Então, eu negar as minhas vontades, negar aquilo que eu quero fazer, negar aquilo que me agrada. Para quê? Para seguir a Jesus. Por que as pessoas querem a cura, querem a prosperidade, querem o relacionamento bem-sucedido, mas não querem seguir a Jesus? Entendeu? Por quê?
porque não querem negar a si mesmo, não querem deixar de viver as suas vontades para viver a vontade de Deus, para viver aquilo que Cristo quer que a gente viva. Então, a dificuldade dos seres humanos é negar a si mesmo, negar as suas vontades. Lembra que eu vivo negando o meu sono? De negar o teu sono, negar o teu tempo, negar o teu conforto, negar a tua vontade para quê? Para viver a vontade de Deus? Porque você acha que, aleluia, que nós fazemos esse trabalho da live por causa da nossa vontade? É muito mais fácil orar, pedir para Deus as minhas bênçãos, as bênçãos da minha família, eu tenho uma vida com Deus particular, mas não precisaria estar aqui levando o evangelho, orando por vidas, querendo ver você feliz, mas por negar a mim mesma é que eu estou aqui. É por negar o meu sono, você é capaz de negar a tua vontade, o teu prazer, o teu querer, aquilo que você está fazendo, né? Negar ali. Quantas pessoas passam a noite fazendo coisas que não negam as suas vontades para ter um momento com Deus, para ter um horário de oração, para ler a palavra, para ter entendimento do Espírito Santo na sua vida. Quantas pessoas não negam? Muitas ficam em filmes, muitas ficam em plataformas, muitos ficam à noite, usando a noite para fazer as suas vontades. Mas eu quero é ver negar aquela vontade. Não, agora eu vou orar, Senhor. Agora eu vou louvar, né? Antes da live eu estava louvando aqui para Deus. Estava tão feliz aqui com meu Deus, né? E quantas pessoas têm coragem? Não, hoje eu vou tirar uma hora para orar. Eu vou tirar uma hora, eu vou negar uma hora da minha madrugada para mim orar para Deus. Então você faz isso? Você tem negado o que você tem negado de si mesmo para você ter relacionamento com Deus? O que você nega de si mesmo, das tuas vontades, do teu querer, daquilo que você gosta de fazer, para você fazer para Deus, para você viver com Deus, para você ter um momento com Deus, para você ter um relacionamento com Deus. Então precisamos negar a si mesmo e tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então estamos vivendo esse tempo. Estamos vivendo esse tempo que nós estamos perdendo a nossa vida. Por quê? Para nós sermos salvos. Haverá salvação para a nossa vida. Então, quando você quer salvar a tua vida, o que é salvar a tua vida? É você se importar só com você, é você realizar a tua vontade, é você se preocupar com o que você tem que viver, com o que você tem que fazer. Por exemplo, haverá a marca da besta. O que você vai fazer? Você vai querer perder a sua vida ou você vai querer salvar a sua vida? Quando eu estava lendo essa mensagem, eu lembrei disso. Não é verdade? Então, sabemos que a marca da besta vai te dar poder para compras e para vendas. Vai te dar um grande poder na terra. Não é verdade? E aí? Você vai perder a sua vida ou você vai salvar a sua vida? Você vai querer salvar a tua vida? Você vai querer salvar a vida da tua família? Porque você vai ter que comprar para a tua família se alimentar, para a tua família ter acesso àquilo que precisa. Sério, não é isso? Você tem esse entendimento? Você já pensou? Você já pensou em chegar a essa situação? Porque muitos dizem que nós não iremos passar pela grande tribulação. Uns, com seus entendimentos, dizem que nós iremos passar pela tribulação, pelo início da tribulação. Mas aquilo que temos que passar, a gente tem que ter o entendimento que nós não podemos salvar a nossa vida. Nós temos que ter o entendimento que não podemos viver a nossa vontade e viver a vontade de Deus e viver a vontade de Cristo e viver a vida do Evangelho. Porque quando eu vivo a vida do Evangelho, eu estou me salvando. Então hoje nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas querem ganhar o mundo todo. As pessoas estão preocupadas em sempre se dar bem. As pessoas estão preocupadas na sua prosperidade, na sua riqueza, na sua felicidade na terra. As pessoas estão preocupadas em ganhar o mundo.
as conquistas do mundo, em ser reconhecido no mundo, em ser próspero no mundo, em ter tudo no mundo. Preste atenção, estamos vivendo esse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque qualquer que quiser... Não, pois que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. Então, ter vida com Cristo, eu vou deixar as práticas, as renúncias de muitas coisas que eu poderia... As conquistas que eu poderia ter no mundo. Isso é viver com Cristo. Precisa ganhar todo mundo. Você tem que ter aquilo que é necessário. Você tem que viver na terra com o coração no céu. Você tem que viver na terra mais certo da sua salvação. Então, a nossa salvação, ela vai fazer a gente perder muitas coisas. Hoje eu não quero viver as coisas do mundo. Hoje eu quero viver para Deus. Hoje eu quero viver com Deus. Hoje eu quero ter relacionamento com o Espírito Santo e com Deus. Eu procuro fugir das coisas do mundo. Eu procuro renunciar às coisas do mundo. Eu procuro renunciar a esse prazer do mundo. Eu posso ter prazer com Cristo. Eu posso me alegrar com Cristo. Eu posso ser feliz com Cristo. Eu posso viver em paz com Cristo. E as pessoas querem ganhar o mundo. As pessoas só são felizes se participar das coisas do mundo. Então o Senhor ele quer dar uma alegria no nosso coração nessa terra que não é ilusão. As coisas do mundo é passageira. Cristo é eterno para a tua vida. Você quer ganhar o mundo, você quer ganhar algo que vai passar. Você quer ganhar, muitas das vezes você quer investir em algo do mundo, mas não quer investir na palavra de Deus. Não quer investir em ter conhecimento da verdade, ter entendimento do Espírito Santo. Precisamos ter esse entendimento do Espírito Santo, porque se nós não tivermos o entendimento do Espírito Santo, nós poderemos ser esse como Pedro foi, ser boca do maligno. Usado pelo maligno na terra, o que mais a gente vê são pessoas usadas por Satanás. O que mais a gente tem visto? Pessoas com práticas diabólicas, pessoas cheias de ódio, o inimigo, o coração dele. O inimigo, ele é um ser cheio de ódio, ele tem ódio, ele tem raiva. Ele não tem amor, o amor dele é fingido, o amor dele não é verdadeiro, o amor dele não permanece. A paz que ele oferece para os que estão no mundo é uma paz de ilusão, não é verdadeira. A paz de Cristo é eterna. A paz de Cristo não se conquista no mundo. A paz de Cristo se conquista com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com vida com Cristo. E muitos não querem ter vida com Cristo, querem casa, querem prosperidade, querem relacionamento. Fuge da aparência do mal, fuge das coisas do mundo. Tenha relacionamento com esse Deus que você chega aqui pedindo cura do câncer, pedindo cura, pedindo restauração do casamento, pedindo prosperidade. Esse Deus que te dá saúde. Esse Deus que te livra da morte, esse Deus que você nem ainda está interessado nas coisas do mundo, que nem renuncia por ele. Esse Deus te abençoa todo dia, mesmo sem você não renunciar. Esse Deus que te abençoa todo dia, mesmo que você não esteja carregando a cruz. Esse Deus que te abençoa todo dia, o sol brilha para todos. Você já prestou atenção? Que as pessoas, para ser abençoada na terra, para ser abençoada do jeito que você tem direito das tuas bênçãos, o ímpio também recebe as bênçãos dele. Se você olhar, os que estão no mundo vivem mais em prosperidade do que os que seguem a Cristo. Porque aqueles que seguem a Cristo, eles não estão preocupados com prosperidade. Eles estão preocupados em seguir a Cristo. E quando Deus prospera um cristão, o cristão ele sempre vai repartir, sempre vai ajudar alguém, sempre vai abençoar alguém. Porque isso faz parte de Cristo. Cristo vivia repartindo o pão. Os discípulos viviam repartindo o pão. Os discípulos, aleluia Deus, eles sempre estavam ajudando os órfãos, as viúvas. Então o evangelho não é só palavras, é prática da palavra. O evangelho não é só pregar o pão, que é a palavra, mas é repartir o pão, é o alimento, as vestes, medicação e principalmente o amor. E o que mais o inimigo tem feito? Feito você se esfriar. Alguém te magoa, você se afasta. Meu Deus do céu. Oh, Senhor da glória, quando eu fico olhando a frieza dos outros, quando eu fico olhando que as pessoas estão com o coração cheio do maligno,
É muito triste isso. Por quê? Porque estão cheios do mundo, porque querem viver no mundo, porque são essas pessoas que querem a sua salvação. O importante é que elas estejam bem, não estão nem aí porque se os outros não estão bem. O importante é que elas sejam abençoadas, não estão nem aí se os outros não são abençoados. Só faltam dizer assim, o que eu quero é me salvar, os outros que cuidem da sua salvação. Só faltam dizer isso, mas o evangelho é esse. O evangelho é levar a salvação a todos. Eu não posso ser egoísta, como eu disse. Poderia não estar aqui na madrugada, fazendo uma live, levando o evangelho. Eu poderia estar aqui não falando desse Cristo que já ganhou meu coração. Mas eu tenho que renunciar. Não é verdade? Eu poderia estar lutando só pela minha salvação. Não, mas eu estou aqui levando o evangelho para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas sejam alcançadas, porque um dia alguém pregou para mim. Um dia alguém orou por mim e eu sou muito grata. Um dia alguém clamou pela minha vida que estava perdida. Um dia alguém chegou com o evangelho, com esse amor de Cristo e me amou. Oh, meu Deus, eu nunca esqueço. A primeira vez que eu entrei no templo, na casa de oração, né? A primeira vez tinha uma obreira humilde, com as vestes humildes, de sandália havaiana no pé. De sandália havaiana no pé. Oh, Jesus amado. E me deu um abraço tão gostoso que me ganhou para a vida dela. Meu Deus do céu, só a morte nos separou. Porque Jesus já acolheu ela, né? Digo para Deus que eu fui muito abençoada, que eu tive 3 mães. A mãe na fé, a mãe que me criou, a mãe que me gerou. Eu digo, Deus, obrigado, Senhor, porque tu me amas tanto, Senhor. Até quando eu não te amava, tu já me amava. Por isso que o Senhor nos ama primeiro, né? E eu, depois que o Senhor resgatou meu coração, eu fiquei analisando, né, do amor de Deus, desse amor de Deus. Por isso que ele diz que nos ama primeiro. Eu sempre analiso a minha vida. Eu vivo analisando minha vida, que é isso que a palavra ensina, né? Para nós analisar a nossa vida. Então, é aquela mãe, aquela mulher, aquela obreirazinha simples, que não sabia falar, que não sabia escrever, que tinha uma casa que precisava ali de ajuda, me deu um abraço que é aquele abraço eu nunca saí, não quis mais sair de perto daquela mulher, entendeu? E não saí. E quando Deus levou ela, meu Deus do céu, chorei tanto, chorei, 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 chorei. Ai, Senhor da glória. Mas quando Deus levou aquela mulher, o Senhor disse assim, mas tudo que ela te ensinou, tu vai fazer na terra. Eu vou te usar na terra, tudo que ela te ensinou, tudo que tu aprendeu com ela, tudo que tu aprendeu. E verdadeiramente, hoje eu vivo aquilo que ela vivia na terra, assim, né, na obra do Evangelho, na obra do Evangelho. Então, Igreja de Cristo, ó Senhor da glória, o que falta, o que o inimigo quer? Que você não ame mais. Eu via, porque o Senhor conhece o ser humano, o Senhor conhece as nossas limitações, as nossas carências, a nossa necessidade, mesmo que a gente espere. A gente não espera o casamento, mas se Deus quer colocar alguém na tua vida para te amar, receba. Eu nunca vou pregar contra o amor, porque tem muito de divórcio, porque tem muito de relacionamento que não dá certo, porque tem muito de relacionamento aí, esse homem é errado, essa mulher é errada, então você não pode acabar com o amor. Eu nunca vou deixar de pregar sobre o amor. Nunca vou deixar. Porque o Senhor, Ele é esse. Ele te conhece, Ele sabe teus limites, Ele sabe tua necessidade, Ele sabe que você precisa. Ele sabe de todas as coisas. Então o inimigo, ele quer destruir o amor. Ele não quer que você ame mais. Ele não quer que você acredite no amor. Porque quando você não acreditar mais no amor, você não acredita nas pessoas. Você não vai acreditar que dessa pessoa pode sair algo bom para a tua vida. Então é isso que o inimigo trabalha todos os dias para colocar um contra os outros, um contra os outros. O inimigo trabalha para que haja desunião. O inimigo trabalha para que haja o ódio. O inimigo trabalha para que você desconfie de todo mundo.
Se você tem vida com Deus, você não precisa desconfiar de todos. O Espírito Santo vai mostrar, o Espírito Santo vai te dar discernimento. Olha, essa pessoa está assim, está praticando isso, me ganhar todo mundo e perder a sua alma. Está entendendo? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que nós podemos dar por resgate da nossa alma? O que você daria para que a sua alma fosse resgatada? Interessante nessa pergunta que Jesus fez aos discípulos. Olha só, porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará deles, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Entendemos? Então, Jesus, no tempo que estava na terra, ele já disse que era uma geração adúltera e pecadora. Por quê? Quando Jesus veio, ele veio para os pecadores, não foi? Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos libertar do pecado. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele foi o nosso remidor. Ele pagou o preço por nós. Nós éramos escravos. Nós éramos pecadores. Entenda que hoje nós não somos mais esses pecadores. Por quê? Porque Cristo vive em você. E por causa de Cristo, que levou nossos pecados, nós somos justificados por Ele. Nós somos salvos por Ele. Temos que entender isso. Estamos sendo aperfeiçoados desse Deus que supre minha necessidade, que me dá amor, desse Deus que me cura, desse Deus que é a minha força. E esse Deus é que eu tenho que apresentar para vocês. Por conta que qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com santos anjos. Então, meu querido, minha querida, não rejeite a palavra de Deus para você não ser rejeitado. Chegou alguém aqui falando, né? Todos agora só pregam a palavra de Deus. Sabe por quê que todos estão pregando a palavra de Deus? Porque nós não temos vergonha da palavra de Deus, né? Não é agora, não. Desde o princípio do mundo, desde o início no início de tudo que a palavra de Deus é pregoada. Antes de mim ela já era pregoada. Não é nós que queremos pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é pregoada desde o início de tudo, desde quando o Senhor criou tudo, todas as coisas. Mas essas pessoas que não têm entendimento da palavra do Espírito Santo de Deus são essas pessoas que estão negando a palavra, que estão rejeitando a palavra, que estão desprezando a palavra de Deus. E ele disse aqui, ó, ele disse que ó, geração adúltera e pecadora, pecadores não querem saber da palavra de Deus. Pecadores não querem saber das coisas de Deus. Por isso que eu digo que você não é mais esse pecador. Você é esse a qual Cristo já habita na tua vida e está em processo de libertação. Deus está nos limpando. Jesus todos os dias nos lava com seu sangue e com sua palavra. Ficaremos brancos como a neve, né? Puros como o carmesim, o ouro puro de Ofir. Nós estamos sendo moldados, né? Nós estamos sendo trabalhados por Deus. Nós estamos na mão do oleiro. Somos o vaso. Cada dia ele vai com cuidado, com carinho. Tem hora que ele esfrega o vaso que dói. Tem hora que ele vai com carinho no vaso, né? Vai tocar no vaso com carinho, porque o vaso é fraco, porque o vaso ainda não aguenta. Quando ele vai fortalecendo o vaso, aí ele já aguenta mais. Amém? Que o Senhor está dizendo. Essa geração adulta não quer saber da palavra de Deus. Essa geração adulta não quer saber. Quer saber do forró, quer saber do pagode, quer saber do álcool, quer saber das drogas, quer saber do sexo com orgia, quer saber dos prazeres da terra, quer saber do dinheiro, né? É geração adúltera, geração pecadora. Eles querem continuar adulterando com Deus. Você está entendendo? Por quê? Porque adoram outro Deus. Porque serve a outro Deus. Você pensa que o adultério é só entre um homem e uma mulher? Não. O adultério também é quando nós aceitamos as coisas do outro Deus.
aquilo que o outro Deus gosta, né? Ele gosta de ver as pessoas viciadas. Ele gosta de ver as pessoas no álcool. Ele gosta de ver as pessoas na traição, na prostituição, né? É isso que ele gosta. Ele gosta da imundície, da sujeira, do errado, de tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é a verdade. Ele gosta disso. Então, quando você gosta das coisas do outro Deus, você está adulterando com Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, esses que rejeitam a palavra de Deus, porque tem as pessoas que dizem assim: Deus é amor. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele é amor, Jesus é amor, mas esse Jesus, que é amor, ele disse aqui: porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim. Tem pessoas que se envergonham de dizer que é cristão, porque não é, na verdade, né? O cristão nunca vai se envergonhar das coisas de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo. O verdadeiro cristão, aonde Deus está, ele nunca vai ter vergonha. Pelo contrário, ele vai ter prazer, ele vai se sentir honrado. Eu me sinto honrada por levar o evangelho de Deus. Eu digo, meu Deus, eu era uma pecadora, quem eu era? E hoje, Senhor, todos os dias eu digo para Deus, Deus, eu oro a responsabilidade de levar o teu evangelho, né? Eu digo para Deus, Senhor, eu vou lá te representar, vou lá falar o teu nome. Antes eu estava o quê? Eu estava no meu prazer, ontem eu estava fazendo aquilo que agradava o outro Deus. Ontem eu estava na curtição, ontem eu estava preocupada com meus interesses, com a minha vontade, né? Em ganhar o mundo, em abafar o mundo, em curtir o mundo, né? Não, eu vou curtir minha juventude, não, eu vou aproveitar o que eu tenho para viver, não é assim que falam? Estão perdendo a sua salvação por causa do que estão ganhando o mundo, que estão conquistando as coisas do mundo. Porque só são felizes com as ilusões do mundo. Só são felizes com o prazer do mundo. Nesse grande dia, essas pessoas, adúlteras e pecadoras, porque adulteraram com outro Deus, está dizendo aqui, ó, também o Filho do Homem se envergonhará dessas pessoas, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, meu querido, se você quer viver ganhando o mundo, ganhe. Você é livre para isso. Mas se você quer a salvação, negue-se a si mesmo. Negue as suas vontades. Negue o seu prazer. Porque o mundo, ele nos dá prazer. Quem disse que o mundo não dá prazer? Se o pecado fosse ruim, as pessoas não estavam no pecado. Não é verdade? Pecado é bom. É muito bom o pecado. Porque se ele fosse ruim, você não queria. Você não teria procurado conhecer o pecado. Você não teria procurando viver este pecado. O pecado é bom. Para a criatura é bom. Mas para aquele que tem Cristo em seu coração, o pecado já não satisfaz mais. O mundo já não satisfaz mais. As coisas que o mundo oferece não nos satisfaz mais. Não é verdade? É esse amor com Deus te transforma. Esse amor com Cristo te transforma. Porque uma mulher amada, ela quer agradar o seu esposo, não quer? Ela quer agradar o seu homem. Vamos pelo vocabulário popular. A mulher quer alegrar o seu homem, faz tudo o que ele quer para não perdê-lo, para agradá-lo, né? Para ele não procurar outra. A mulher faz tudo o que o homem quer. Para quê? Para não perder aquele amor. E o que você tem feito para você não perder Deus da sua vida? Você não está nem aí para a sua salvação. Você não está nem aí para Deus, para Cristo. O que importa para você é você ganhar o mundo, curtir. Ganhar o mundo é isso. Você curtir as coisas do mundo, você viver a tua vontade, você não negar a si mesmo. O amor de Cristo nos preenche. O amor de Cristo, ele tem que nos preencher. Como a Fátima disse, né? Que ela não quer mais ninguém na vida dela. Por quê? Porque o amor de Cristo está preenchendo a vida dela. Não é verdade?
Então a gente tem esse entendimento. A gente tem esse entendimento. Entendemos a palavra de Deus, gente. Difícil negar a si mesmo, né?